que eu era muito pequenino. Claro, mas eras o Juca da Cuca. Era o Juca da Cuca, exato, porque eu morava no bairro da Cuca mesmo. Os meus pais foram morar para o bairro, a Cuca ainda hoje existe, aquele prédio está lá, fui lá há 4 anos e vi o prédio. E fomos para o bairro da Cuca, pronto, e eu era pequenito, que ali andava, por isso chamava-me o Juca da Cuca. E fiquei o Juca da Cuca. O Juca ainda hoje se utiliza muito, não é? É o Juca, toda a gente me fala. Toda a gente chama por Juca. Portanto, o Juca ficou. O da Cuca já não. É mais o Juca do Porto ou o Juca de Lisboa. Agora mais de Lisboa um bocadinho, mas pronto. Mas já lá vamos. Mas já lá vamos. É nessa altura, ainda em África, que sentes alguma paixão pelo jornalismo, ou pelo menos pelos jornais, não é? Pelos jornais. Eu ia para a praça principal, os jornais não chegavam no próprio dia, Angola, não é? Chegavam só... Eu ia para a praça sempre esperar pelos jornais, e era miúdo, tinha 10, 11 anos, e lembro-me perfeitamente de ir para a praça esperar pelos jornais, para comprar os jornais e ler os jornais. Era sobretudo os desportivos? Era sobretudo os desportivos. É como em Paris, os imigrantes, o que é que eles vivem mais? É o futebol. E nós gostávamos, em Angola não havia televisão, não é? Nós não tivemos até 75, quando eu vim nunca tinha visto a televisão. E portanto era pela rádio, era a informação de jornais, e era o futebol, no Porto, Benfica, era aquilo que mais vivíamos. Mas tu esperavas literalmente que chegasse... Esperava, ia para a praça, eu sabia que chegava a uma determinada hora, meia hora antes eu estava lá à espera. Para comprar o jornal, o meu pai dava-me dinheiro, já sabia que eu queria comprar o jornal e ler, e esperava pelo jornal. E fiz isso sempre, sempre, sempre. Mesmo quando vim para o Porto, foi igual. Fui morar mesmo para a Rua do Almada, entre o Comércio do Porto e o Jornal Notícias. E então ia às 2 da manhã esperar pelo Jornal Notícias, às vezes pelo Comércio do Porto, ainda não sonhava sequer ser jornalista. E passava pela porta do Jornal Notícias de carro à noite, via as luzes todas acesas e dizia: gostava de estar ali a trabalhar, não só por gostar de jornais, mas porque via trabalhar à noite, enfim, até tarde. Trabalhar até tarde. Sempre teve dificuldade para se deitar cedo. Exato. Era a dificuldade de deitar cedo e tal. Trabalhava, era assim tardinho, ali é que era. Ali é que eu estava bem, depois dormia um bocadinho mais de manhã, ali é que era. Portanto, mantens esse hábito quando vais para o Porto, ficar até de madrugada à espera do jornal. Agora já não é preciso, porque os jornais agora fecham às 8h30 da noite. Nós às 11 meia-noite já temos as capas todas dos jornais na internet, no nosso trabalho. E infelizmente os jornais, eu lembro, quando eu trabalhava no Comércio do Porto, nós fechávamos os jornais às 2 da manhã e depois às vezes às 3, a última página, depois íamos beber qualquer coisa e às 5 da manhã estávamos ali na garagem do Comércio do Porto à espera dos carros que iam sair do jornal já imprimido para sermos os primeiros a ver o jornal. Para pegar no jornal cantinho e ver. Agora os jornais às 8h30 já estou a receber capas dos jornais do dia, portanto fecham na véspera. Perderam esse encanto. Portanto, hoje já não valia a pena trabalhar de noite, porque às 8h30, 9 horas estava despachado. Estava despachado. Olha, o pior, presumo eu, com a tua chegada e a espera do jornal às 2 da manhã, era o frio, não é? O frio, Sentiste muita diferença climatérica? Senti isso. Foi a pior fase da minha vida em termos de adaptação ao Porto, foi essa. Quando eu cheguei cá, primeiro ia para a escola de noite, ainda não havia esta mudança de horas, e ir para a escola às 8h30 da manhã ainda de noite, sair às 8 de casa e estar de noite era uma coisa que me fazia uma confusão tremenda, até porque nós em África às 5h30 já tínhamos sol, não é? Portanto, e depois foi o frio. O Porto nessa altura era de outubro a abril, estava sempre a chover, nevoeiro, chuva, frio. A minha mãe mandava, eu vim com o meu irmão e os meus pais ainda ficaram lá. E a minha mãe fazia camisolas de lã e mandava-me para... Eu andava com 5 camisolas, mais um casaco, luvas, usava carapins para dormir, que eu não aguentava, botija de água quente, tudo. Meu Deus, tudo que pudesse aquecer um corpinho vindo da África habituado ao calor. Foi a pior fase, foi a única dificuldade que eu tive de adaptação ao Porto, foi essa. Aos 16 anos surge finalmente, não é, a oportunidade de trabalhar. Comércio do Porto, sobretudo para fazer jogos de reservas à quarta-feira. Portanto, presumo que comboios conhecias bem os trajetos. Apanhava o 78, 78, para Lessa. 78. Demorava 1h30 a chegar a Lessa, 78, nessa altura. E ir a Vila de Conde, então, eu ia fazer jogos, lembro-me perfeitamente de ir a Vila de Conde fazer jogos de reservas da Associação de Futebol do Porto. E a minha missão era só estar lá a ver o jogo, tirar as equipas, os golos, os cartões, as substituições, depois chegar ao jornal e dar aquilo e eles escreviam. Agora é pensão, agora chegam lá, abrem um portátilzinho. Mandem, aliás, e ficam lá a jantar e tal. Exatamente, mas tu não, portanto ias muito cedo para chegar a tempo e a hora. E depois tinha que vir a correr não, com o autocarro chegado, já chegava tarde. E entregava aquilo tudo e depois no dia a seguir ficava todo contente. Eu no Comércio do Porto assinava Juca Magalhães. Juca? Sempre. Fui sempre Juca Magalhães. Só quando fui para a televisão
é que se entenderam na RTP que Juca não era um nome televisivo e tal, que era Júlio. Sobretudo de jornalista. Jornalista, exatamente, de televisão. Mas a minha carreira foi sempre o Juca Magalhães. Notícias com Juca Magalhães. Não ficava bem. Faltava ali qualquer coisa. Olha, pouco depois, 2 anos depois, não é? Tornas-te de facto um profissional. Percebeste que era aquilo que querias fazer ou achaste, olha, vou-me desenrascar aqui? Não. Eu já desde cedo que achava que queria ser jornalista. Aos 16 anos consegui aquilo e, portanto, o meu objetivo passou a ser jornalista. Uhum. E pronto, às vezes as pessoas também dizem que modéstia, etc. Mas não. A minha carreira foi construída à base de 70%, 80% de muita sorte e depois o resto do mérito meu. E foi sorte aos 18 anos, depois de estar 2 anos a colaborar, fazia basquete, futebol, fazia, enfim, as modalidades. Abriu-se uma oportunidade de ficar no comércio de Porto, pronto, eles precisavam de uma pessoa, pós-Porto, convidaram-me, fiquei. Agarraste com ambas as mãos e não largaste mais. Todas as oportunidades que tive e ali fiquei, pronto. Olha, depois do comércio do Porto, atenção, transferência para o jornal europeu e de 24 passas para 125 contos por mês. É verdade, contos, mas contos mesmo, exatamente, de 24 contos para 125 contos. Eu ganhava 24 contos no comércio na altura. Primeiro comecei a ganhar 20, depois 24. E de repente há uma explosão de jornais novos, e o europeu é o primeiro, e convidam-me para ir para lá e ofereceram-me 124 contos, ou 125 contos. De 24 para 125. Andei ali desesperado para mudar, porque o comércio era um jornal que vendia 100 mil exemplares, aquilo eram jornais novos que iam chegando. E foi um risco grande, porque o europeu só durou 1 ano também, aquilo acabou logo. Mas tiveste que amealhar ali muito dinheirinho. Mas exatamente, abriu muitas portas, no entanto, tenho a sensação que se não tivesse mudado naquela altura, provavelmente não tinha chegado até onde cheguei. Sim, como também tenho a sensação, se não tivesse começado no desporto e no comércio de Porto, também hoje não estaria aqui com toda a certeza, que essa foi a minha grande escola, foi o comércio de Porto e o desporto no comércio de Porto. O comércio de Porto tinha uma grande relação de jornalistas, jornalistas séniores que vinham dos tempos do 25 de Abril, do PREC e foram grandes referências, sem dúvida. Olha, depois do europeu liberal, Rádio Nova e finalmente RTP. Mas ainda houve um tempo em que acumulaste rádio... 2 anos que nem sequer fins de semana tinha. Pois, porque eu era... Começa a ser um hábito, não? Eu era o responsável pelo fim de semana na rádio, trabalhava na rádio, depois havia reestruturações e tal, depois o fim de semana o diretor pediu-me fazer o responsável do fim de semana porque eu já fazia os programas, já estava na RTP. E então trabalhava de segunda a sexta na RTP e depois trabalhava de quarta a domingo ou quarta a segunda na rádio, mais focado no fim de semana. Tive 2 anos que nem férias nem folga, sempre a trabalhar. Sempre a trabalhar. A amealhar. Nunca se sabe o dia da manhã. Isto deve ser muito poupado. Foi o ano que, 2 anos depois, fui para a RTP. Nesse segundo ano na RTP foi onde que eu ganhei mais dinheiro também, foi na RTP. Porque a RTP pagava a peça. Nós éramos colaboradores a recibo verde, não é? E pagava a peça. E, portanto, eu depois fui apresentar o programa da manhã com o Manuel Luís Goxa. E então era todos os dias. Primeiro começaste por colaborar com... Primeiro colaborar no desporto, fazer jogos, sim, sempre ao desporto, fazer uns joguitos e tal, aos domingos, era colaborador aos domingos. E mesmo no programa da manhã entravas com informação depois num programa da manhã, comecei assim 1 mês só, em que fiz um pequeno bloco de desporto no programa da manhã, e depois fui o primeiro colaborador da RTP a fazer uma final europeia de futebol. Fui fazer o Inter Milan. Os jornalistas do quadro todos da RTP. Vai um colaborador. Um colaborador, é verdade. Vai um colaborador. Provocou ali alguma alteração e agitação, mas pronto, lá fui. Eu sozinho para a Itália. Nada que não esteja habituado a